Ok. Semana passada e hoje, pronto, logicamente vamos terminar isso, falámos sobre o batismo, certo? Porque tendo em conta que é difícil apanharmos os irmãos fora do dia de domingo, então domingo tem que ser um tempo em que nós aproveitamos também para ensinar e para encorajar e para nos relembrar que um dia nós fomos batizados por nossa decisão, por nossa convicção, por nossa determinação, e que isso teve e tem um peso importante na nossa vida espiritual. Amém? E falámos sobre tudo aquilo que o batismo era, o facto de, como Paulo diz, nós estamos mortos para o pecado. Amém? Diga comigo, estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Deus. Amém? Então, porque estamos mortos para o pecado não tem qualquer poder em nós. E a gente diz assim: certo? Então nós dizemos assim, mas eu ainda faço coisas imperfeitas, eu ainda faço coisas erradas. No meu caminhar ainda há muita coisa que não é segundo o padrão de Jesus Cristo. Mas, voltamos a dizer, mas isso tem a ver com a nossa carne, não tem a ver com a nossa natureza. Em espírito somos novas criaturas e por isso estamos mortos para o pecado. Portanto, somos novas criaturas que de vez em quando ainda falham. De vez em quando, todos os dias, não é? Certo? Mas o batismo, ele é um testemunho público, ele é uma declaração pública, ele é uma aliança com Deus, ele é uma declaração diante de todos em que nós estamos casados com Jesus. Amém? É casamento, é aliança, é compromisso, é testemunho público de que nós estamos dispostos a deixar para trás as coisas velhas e andarmos para a frente com Jesus Cristo. Amém? E o batismo tem esta importância e não é apenas uma declaração, é na verdade alguma coisa que carrega sobre si uma verdade espiritual importante. Nós, só relembrando rapidamente, que a palavra de Deus nos ensina que o batismo é importante. Jesus disse aos seus discípulos: ide, vão pregar a palavra de Deus, preguem o Evangelho das boas novas, falem daquilo que eu vou fazer e tenho feito por vocês, na cruz, por aí afora, e depois ide, e noutra versão, Mateus capítulo 28, diz: ide pelas nações, fazer discípulos, ensinai-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa foi uma instrução direta de Jesus, faz parte da comissão da igreja, quem crer e for batizado. Vemos em Atos no capítulo 8, versículo 12 a 15, que os samaritanos foram expostos à pregação da palavra, e aqui eu vou ser muito rápido, portanto não vamos ler grandes passagens, e diz que esses samaritanos creram, e diz que automaticamente foram batizados. Em Atos, no capítulo 8, versículo 35 e 38, diz que Filipe, diz que levado pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto, e diz que em determinada altura, junto a uma estrada, diz que vinha um eunuco, um etíope, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia, portanto, o ministro das finanças, o Vítor Gaspar daquele tempo, mas mais simpático. E diz que este homem, conforme vinha a viajar, ia a ler o livro de Isaías. Naquela altura não havia Novo Testamento. Ia a ler o livro de Isaías, e Filipe, percebendo-se, chegou perto dele e disse: percebes tu o que lês? E o eunuco, aquele etíope, ele disse: não, há coisas que eu não entendo. Então Filipe explicou-lhe, deu-lhe o Evangelho, pregou, falou-lhe de Jesus, e o etíope fez uma coisa fantástica. Não precisou de um curso bíblico, ninguém lhe disse: tu tens que ser batizado. Ele próprio disse assim: o que é que me impede de ser batizado já? E Filipe disse: nada, olha, temos aqui água, é já aqui agora. Pronto, e diz que aquele homem foi batizado, cumpriu o mandamento, entre aspas, ou a indicação da própria palavra de Deus e do testemunho de Filipe, obedeceu, e diz que seguiu o seu caminho salvo. Amém? Porque recebeu a palavra de Deus, foi batizado. Portanto, sempre vemos que a salvação, a decisão em seguir a Jesus, é acompanhada de batismo. E isto
para mim não faz qualquer sentido e tem sido uma coisa que eu tenho encontrado em todas as igrejas, que já são muitas, né? Pronto, que eu vou passando. Mesmo as igrejas, eu lembro quando cheguei aqui à Lausanne, sendo uma igreja que na altura já teria talvez 12, 13 anos de existência, e ainda havia gente que não era batizada e já eram crentes há 10 ou 12 anos desde o início da igreja. Cheguei à Figueira da Foz, uma igreja que já tem também não sei quantos anos, quando fui a ver quantas pessoas é que havia por batizar, havia carradas de gente para batizar, mas carradas. Leiria, cheguei lá agora, perguntei, há lá gente que não foi batizada. Para mim não faz-me espécie e só compreendo isso numa perspectiva em que o ensino da igreja foi um ensino tão exigente no sentido de requisitar determinados padrões de crescimento no cristão para poder ser batizado. E eu não encontro isso na palavra de Deus. Batismo não tem a ver com maturidade, tem a ver com decisão de seguir a Jesus. Se eu quero, se eu estou convencido disso, é a minha determinação seguir nos caminhos de Deus, seguir a Jesus, ter Jesus na minha vida, então por que não ser batizado? Nada me impede de ser batizado. Mas é crente há pouco tempo. Então, e depois há crentes há tanto tempo que ainda são piores que aqueles que acabaram de aceitar Jesus. Piores, percebam, no sentido de não há razão para nós não sermos batizados. No entanto, que não seja por força na violência, mas seja por convicção interior, correto? Ninguém é batizado que o pastor ou quem quer que seja ainda aponta uma pistola à cabeça. Portanto, isto tem que ser um desejo nosso, certo? Tem que ser a nossa decisão e a nossa determinação. Então o eunuco creu, foi batizado, e depois nós encontramos em Atos no capítulo 19, e aqui podemos ler... podemos ler até a partir do versículo 1, diz que Paulo ele estava em Éfeso, não é? Portanto, estamos a falar nos primeiros tempos da igreja, aquilo que se chamava a igreja primitiva, mas que já não viviam em cavernas, portanto, eles já nem arrastavam as mulheres pelos cabelos. Portanto, o que significa que a raça humana está a voltar aos tempos primitivos, não é? Com tanta violência doméstica, infelizmente, parece que estamos a voltar ao tempo das cavernas em alguns sítios. Capítulo 19, versículo 1 diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, e aqui não é espiritual, estamos a falar de regiões mesmo físicas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos o que é isso. Então Paulo perguntou: em que é que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram fazer um curso bíblico, foram até à Terra Santa, certo? Trouxeram no bolso umas lascas das oliveiras do jardim, foi? Conseguiram comprar um prego da cruz. Diz que, tendo ouvido isto, foram ao quê? Bati, ali, acabou, não há mais nada. Se isto é a verdade, o que é que nos... Para que esperar em ser batizados? Pastor, mas eu ainda bebo um copito. E então, eu também bebo um copito, cada vez. Não é? Não é? A Bíblia só diz para a gente não sermos dados ao vinho. Não diz para não nos darem o vinho a nós. Por isso é que o batismo é nas águas, não é no vinho. Beber vinho, mas sabe, infelizmente, para determinadas linhas cristãs, beber vinho é pecado, porque é por uma questão de má interpretação. Pastor, mas ainda há aqui esta área, aquela área. Ouça, eu sou de Cristo, com todos os defeitos e imperfeições que eu tenho. Há coisas na minha vida que ainda estou a crescer. Há coisas na minha vida que Deus ainda vai transformar. Há coisas na minha vida que Deus ainda me vai elevar acima. Percebe? Isso não faz com que eu não seja de Cristo. Eu sou de Cristo, ponto final. E por isso eu o deixo às águas. O resto fica entre mim e Deus e no meu crescimento e na minha interação com Jesus. E Jesus vai transformando a minha vida. E para isso também temos o Espírito Santo. Então diz que, versículo 5, eles tendo ouvido isto foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? E depois a seguir até foram batizados também no Espírito Santo. Então, batismo, meus irmãos, é uma coisa que deve acontecer na vivência da igreja. É também, por isso, noutro patamar, um princípio de submissão e obediência a Deus, porque não deixa de ser um mandamento. Diz, ide, pregar o Evangelho, e quem crer e for batizado, ensinai-os
a tudo aquilo que eu vos ensinar, a guardar essas coisas. E a guardar o quê também? A guardar a questão do batismo das águas. Então, o batismo das águas é uma opção, sem dúvida, nós somos livres, nada é feito a não ser pela fé, mas devia ser uma opção pela qual nós optaríamos, certo? É uma opção que optamos, porque tem a ver com a nossa vida espiritual e tem a ver com o nosso compromisso com Cristo. Diga comigo, compromisso com Cristo. Amém? Então, para mim, crer em Jesus, naturalmente, produz em nós uma mudança no nosso interior, ou não produz? Porque senão também, então, o Evangelho não é o Evangelho. Porque o Evangelho não produz transformação, não é o Evangelho. Se o Evangelho está a entrar na nossa vida, ela vai produzir transformação imediata, certo? E prolongada para o resto da nossa vida. Alguma diferença tem que produzir em nós. Quando produz essa diferença em nós, no interior do nosso coração, ser batizado é uma coisa que acontece naturalmente, porque eu não tenho medo nenhum de me entregar nos braços do Senhor. Isto não é como casar com um homem ou com uma mulher, em que a gente tem medo de casar porque isto pode não funcionar e depois então a gente tem que se divorciar. Meus irmãos, com Cristo, Deus jamais nos vai decepcionar. E batismo é casamento com Deus. É a escritura pública diante de toda a gente, das testemunhas e Deus. Deus, eu estou casado contigo. Eu estou em aliança. Por casamento estamos a falar de aliança. Então vamos ler por que razão devemos ser batizados, ok? Vamos lá relembrar aqui algumas passagens bíblicas e vamos meditar nisto, está bem? Pode ser? Pronto. Vamos lá então. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a passagem que nós lemos há bocadinho, mas que é importante. Por que é que nós devemos ser batizados? Em primeiro lugar, porque Jesus assim o ordenou. Amém? Somos livres de discordar de Deus, não é? Mas se nós olhamos para Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, em quem nós rendemos a nossa vida, então logicamente reconhecemos que a sua palavra é uma palavra importante. Mateus 28, 19, 20, já falámos este versículo há bocadinho. Jesus está, já depois de ter ressuscitado, está de novo com os seus discípulos e, dias antes de ser elevado ao céu, entre as várias instruções que ele deu, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, certo? Dando-lhes cursos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vem uma vida de discipulado, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Então, porquê é que nós devemos ser batizados? Jesus mandou. Foi a instrução de Jesus. Certo? Mas eu creio muito em Jesus. Eu amo, e há aqueles irmãos que passam a vida a bater no peito, até parece que têm tosse convulsa. Eu creio muito em Jesus, mas depois fazer aquilo que Jesus diz está quieto ou mau. Não, eu não vou fazer isto porque depois as outras pessoas podem falar. E eu tenho vergonha daquilo que as pessoas possam dizer ou falar. E vivemos numa terra que vive muito disso. Mas deixe-me dizer, Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra exorta-nos a nós não temos vergonha. Lá está. Se a coisa é de convicção, é de fé, qual vergonha? Ninguém tem. Só tem é que respeitar. Há aí gente, não é? Se for preciso para andar com uma argola na orelha com um papagaio, já ninguém tem vergonha. Para dizer eu sou cristão, eu creio em Jesus, ou eu até frequento a igreja evangélica, isso é que convém não dizer. Pronto, eu não quero ficar envergonhado. Meus irmãos, o Evangelho não é vergonha para ninguém. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, diante de quem quer que seja, e logicamente, ao não me envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, também não há nada do qual o meu Senhor se possa envergonhar de mim. Amém? Porque eu aceito na minha vida tudo aquilo que Jesus fez. Então Jesus, Ele ordenou e nós fazemos. Não há que ter medo, não há que ter vergonha, se realmente de coração assim estamos determinados. Isto foi tão importante e é tão importante para Jesus, que ele próprio, Jesus, foi batizado nas águas. Agora deixem-me fazer uma pergunta. Jesus precisava de ser batizado nas águas? Jesus tinha pecado? Não. Não só ele não nasceu em pecado, como nunca pecou. Mas Jesus, para nos dar o exemplo, ele mesmo se batizou ele mesmo. E volto a dizer, para aqueles que defendem o batismo das crianças, Jesus foi circuncidado quando tinha 8 anos, conforme a lei assim o exigia. Mas Jesus chegou à idade humana, à idade do homem, não é?
à idade de maturidade, e ele diz assim, não, eu vou ser batizado. E a palavra de Deus diz que quando Jesus se apresenta diante de João Batista e diz assim, olha, eu venho para ser batizado, João Batista disse, que é isso, Senhor? Eu é que careço. Eu é que preciso de ser batizado por ti. Eu nem sou digno de te abotoar as sandálias. Jesus até vinha de Havaianas, portanto era preciso, mas estou a brincar. Certo? Eu nem sou digno sequer de apertar o teu calçado. E Jesus diz, não, mas importa que assim seja, para que se cumpra. Diga comigo, para que se cumpra toda a lei, toda a justiça, toda a exigência. Então Jesus, ao batizar-se, ele estabeleceu o padrão de obediência. Peço o Castelo de São Jorge. Tem que se pôr óleo na coisa. Amém? Então, Jesus, quando foi batizado, ele não tinha que se arrepender, ele não tinha nada a confessar, mas ele estabeleceu esse padrão. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15, vamos ler então esta passagem, diz, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora nisto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João Batista consentiu, concordou em fazê-lo. Amém? Em fazê-lo. Então, se Jesus, que é o nosso padrão, eu acho que às vezes nós vivemos um tempo de alguma crise de fé, de alguma crise de compreensão do Evangelho. O Evangelho e Jesus não é uma coisa que a gente traz no bolso para nos fazer sentir bem. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós estamos mortos espiritualmente falando. Sem Jesus nós estamos incompletos. Sem Jesus nós estamos mal. Mesmo que tudo nos corra bem, mas nós estamos mal. Certo? Nós precisamos de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus na sua vida. Então nós aceitamos Jesus, porque sem Jesus nós estávamos perdidos. E quando se diz perdidos, estávamos desorientados, estávamos fora do caminho certo, estávamos a viver e a ir em direção a propósitos diferentes, e a nossa vida deve estar centrada em Jesus Cristo. Amém? E nem vou entrar aqui sobre aquilo que eventualmente não, que a palavra de Deus é bem clara a dizer em vivermos a eternidade com Jesus ou separados de Jesus. Se já é mau viver aqui separados de Jesus, a eternidade ainda vai ser pior. E vai ser pior porquê? Porque estar Jesus... aqui ainda temos a opção de dizermos, não, eu quero. Mas um dia, quando formos para a eternidade e partimos desta vida, aí já não vamos poder dizer, não, eu agora quero Jesus. Não, tiveste o teu tempo. Portanto, Jesus e o Evangelho na minha vida é reconhecer Deus como tal, não um Deus juiz e mau e sempre a dar pancada em cima das pessoas, mas um Deus de amor, Deus santo, Deus justo, mas um Deus de amor que veio e nos estendeu um novo e um vivo caminho através do seu Filho Jesus. Certo? Então, quando nós falamos em ter Jesus na nossa vida, não é termos um Jesus para nos benzermos, para carregarmos e dizermos eu sou cristão, ou para... Porque hoje até ser cristão às vezes é uma questão de estatuto na sociedade. Mas ser-se cristão é ter-se o Salvador na sua vida. É ter-se o Senhor, é ter-se o Deus vivo. É ter-se o Deus Altíssimo. É ter-se um Deus que nos espanta, que nos admira, que cativa o nosso amor, o nosso coração pelo seu amor, mas também nos transmite respeito e reverência, porque não estamos a falar do Sandoku, ou do Flash Gordon, ou de um super-herói qualquer. Nós estamos a falar de Deus. E fora dele não há outro. E quando nós vamos conhecendo Deus, nós vamos ficando ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu ter um pai que, além de ser meu pai, é o Presidente da República. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Ele é o Presidente da República, mas é o meu pai. Portanto, eu tenho relacionamento com ele enquanto pai, mas ao mesmo tempo ele é o Presidente da República. Vocês percebem? E com Deus é a mesma coisa. Ele é Deus, mas é o nosso pai. Nós temos relação de amor com ele, como filhos, certo? E o honramos como pai. Mas não podemos perder de vista que ele não deixa de ser Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus que está em todo lado, que sabe todas as coisas. O Deus que, se quiser, basta um estalar dos dedos e as coisas acontecem, certo? Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que pode todas as coisas. E nós não podemos perder de mente e de visão a dimensão
de um Deus que nós nem conseguimos compreender na sua totalidade. Um dia nós vamos compreender. Mas Deus na minha vida inspira-me respeito. Então dizer que eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu quero seguir a Jesus, implica obediência. Não imposta, mas voluntária de um coração que ama, que honra ao seu Deus. Então o batismo surge nesta situação. O próprio Jesus percebe esta situação e por uma questão de obediência, ele estabelece este padrão. E quando estabelece esse padrão, ele passa esse padrão para os discípulos e ele diz, e agora, isto é o que também vocês vão viver e vão ensinar os outros a viver. Onde vocês forem, preguem o Evangelho que é boa nova, certo? Não é vocês vão para o inferno, o Evangelho é boa nova. Na verdade, a mensagem do Evangelho é, vocês foram livres dessas coisas. Mas depois implica nós tomarmos a decisão, ok, eu me submeto ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo na minha vida. Se Deus diz que é isto que eu devo fazer, então eu voluntariamente eu vou fazer. E depois nós lemos em Atos no capítulo 2, não é preciso ler, versículo 37 a 47, vemos que no início da igreja, certo? A igreja cresceu. Diz que lá no dia de Pentecostes, quando houve o batismo do Espírito Santo, aquela gente toda, houve uma grande manifestação de gente ali, diz que Pedro pregou para aqueles judeus todos, disse arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o tempo da salvação, por aí afora e tal, e diz que naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Almas, pessoas, lógico, cada pessoa só tem uma alma, tirando as dos sapatos, claro. Certo? Então, Atos 2... diz que eles, a igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina que Jesus lhes deu. Os apóstolos não trouxeram uma doutrina diferente. Jesus disse-lhes, agora vocês vão e preguem, ensinem, façam discípulos, ensinem-nos a guardar todas as coisas. Portanto, o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos foi aquilo que Jesus lhes disse para eles fazerem. E eles continuaram a ensinar isso à igreja. A doutrina dos apóstolos inclui o batismo das águas. Que nós lemos na semana passada, lá em Hebreus capítulo 6, que fala dos fundamentos da vida cristã, que é a doutrina dos batismos. Portanto, porquê é que nós devemos ser batizados? Porque Jesus o ordenou, porque ele mesmo foi batizado e porque depois essa é a prática da igreja. Os apóstolos também ordenaram e continuaram a ensinar a igreja assim. Em João no capítulo 14, versículo 15, vamos lá, vamos aqui por partes, como dizia o Jacques Stripador. João no capítulo 14, versículo 15, diz uma coisa interessante, que foi aquilo que nós já estávamos aqui a falar sobre obedecermos a Deus. Diz, se me amares, ou se vocês me amam, vocês irão guardar todos os meus mandamentos. Pronto, e a questão do batismo insere-se em tudo mais. Não é se eu mandar, se eu fizer aquilo que Deus me manda, eu estou a amá-lo. É o contrário. Porque eu amo a Deus, eu não tenho qualquer problema em cumprir os seus mandamentos. Porque a nossa submissão a Deus não é uma submissão imposta. Não é uma submissão ou fazes ou levas. Isso é uma religiosidade, isso é farisaísmo. A religião, segundo Deus, é uma religião que parte do coração. Se eu olho para Jesus e vejo nele tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que cativa o meu coração, se eu estou a crescer em amor para com Deus, então eu guardarei, eu praticarei, eu observarei os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Ser batizado. Começa por aí. Hein? Ouvi agora uma mosca a dizer aleluia. Os irmãos hoje estão tão sossegadinhos. Mas é bom que é para a gente ouvirmos as coisas. Certo? Então, nós amamos a Deus. Se amamos a Deus, nós vamos querer fazer não o que as pessoas acham, não as opiniões que azucrinam a nossa cabeça, certo? Mas aquilo que está escrito, aquilo que a palavra de Deus nos revela. Certo? Certo ou não, gente? Pronto. E isto é importante, até para aqueles de nós já fomos batizados há uma série de anos, que se calhar é importante voltarmos lá e relembrarmos porque é que nós o fomos. E relembrarmos o que é que isso significa também na nossa vida. Amém? Portanto, o batismo também não é só mandar-me para dentro de água, porque então aí no verão Portugal inteiro é batizado.
Há um princípio. Amém? Então os apóstolos ordenaram: se nós o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. Tiago fala de que a fé sem obras, ela não serve de coisa nenhuma. Porque fé de conversa não vale a pena. Fé implica, porque eu creio, eu faço. Certo? Se eu creio, então eu obedeço. Se eu creio, eu pratico. Se eu creio, então eu dou à luz fruto, obra da minha fé. É ou não é? Tu dizes que tens fé, então mostra-me pelas tuas obras a tua fé. Ah, blá, 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 o isca as saquetas. Epá, isso também o resto do governo faz isso tudo. E a gente liga à televisão e o conversa fiada, a gente nem fiada vende-se mesmo. Aquilo já não fiam a ninguém. A gente até tem que pagar pela conversa dos políticos. Hein? Políticos e de outros. Sabe, cristianismo não é apenas palavra. É uma palavra que é acompanhada de fé, de amor, de obediência, e nós validamos a nossa fé pela nossa obediência a Deus. Pela obediência aos seus mandamentos. Mas voltamos a dizer, fé opera pelo amor, então sem amor, sem fé, logicamente, nós ficamos um bocado atrofiados. Amém? Então Deus nos ensina a fazermos isso, fazendo discípulos sobre esta terra, na sua comissão. Irmos na sua autoridade, irmos no seu mandato, irmos no seu batismo, irmos no seu ensino, irmos na sua presença, e desta maneira nós estabelecemos aquilo que são os fundamentos, um dos fundamentos para uma vida cristã equilibrada. A mim, talvez porque a mim Deus deu-me um coração simples. Talvez por isso é que eu só como iogurtes simples também. Eu cresci dentro da igreja. A partir dos 7 anos eu cresci dentro de uma igreja. Certo? Portanto, e cresci dentro de um ensino, é verdade, um ensino às vezes pesado, às vezes não, era sempre. Um ensino pesado, um ensino às vezes carregado de exigências, mas sabe, as pessoas funcionavam mesmo dentro dessas exigências. A gente dizia que era assim e o pessoal ou é assim, ou olha, vai cair uma bigorna do céu em cima de alguma coisa. E eu sempre procurei entender Deus de forma simples. Até que depois, já mais tarde, já eu estava como pastor, Deus um dia utilizou uma equipa de pastores que veio cá a Portugal, uns ingleses, e na igreja onde estavam, no meio de um culto, eles tiveram uma palavra profética para mim e eles disseram: Deus deu-te um coração de simplicidade. E Deus vai usar a tua simplicidade para atrair pessoas a Deus. E para mim, as coisas são simples. Eu deixo as complicações para os teólogos. Para mim, é simples. Se eu estou com fome, eu não preciso de ir à internet perceber como é que é o mecanismo da fome. De onde é que vem a fome? Porquê é que eu tenho fome? Estômago vazio? Não, porque às vezes eu tenho estômago vazio e não tenho fome. Alguém pensou nisto? Aí a gente tem fome quando tem o estômago vazio. Não, porque às vezes eu sou capaz de estar um dia, se calhar sem comer, porque não tenho fome naquele dia, não, meu organismo. Então eu vou estudar, vou tirar um curso, vou estudar profundamente. Porque é que uns dias eu tenho fome e outros não tenho? Mas sabe, eu sou assim, tenho fome, como? Não tenho, não como. Pronto, acabou. Para mim, não estou a dizer que é errado perceber o processo químico e orgânico, porque é que eu tenho fome. Às vezes a fome até é psicológica. Hein? No caso das irmãs, nós temos não apenas o Espírito Santo como consolador, mas temos também o chocolate, por exemplo. As irmãs, as outras irmãs, tu não és minha irmã. Certo? Há pessoas que quando estão nervosas comem e não têm fome nenhuma, hein? Há aqueles dias que a gente nem nos apetece comer, mas apetece-nos estar a roer qualquer coisa. É ou não é? Ai, os irmãos hoje estão tão... Mentira. Não é verdade. O que é que eu estou a dizer com isto? E vou terminar. Quando chega às coisas do Evangelho, há tempo para a profundidade, há tempo para percebermos aqueles nuances todas, aquelas coisinhas. Mas para mim, a palavra de Deus e cristianismo e Deus é muito, 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 muito simples. Ou quero ou não quero. Ou creio ou não creio. Ou obedeço ou não obedeço. Não tenho que estar a inventar desculpas.
E às vezes eu sou assim muito direto com as pessoas. Epá, não venhas com conversa mole para boi dormir. Certo? Não venhas para mim com justificações disto e daquilo. Ou queres ou não queres. Certo? Ou acreditas ou não acreditas. É tão simples quanto isso. E a isso também se chama integridade. A isso também se chama um coração puro. Eu até posso optar pelo erro, mas ao menos eu assumo que opto pelo erro. E o problema é que o ser humano não quer optar por aquilo que é sincero, honesto e íntegro. A pessoa tem que arranjar sempre desculpas, e tal, e coisa, e não sei o quê. Hã? Isto é como a gente ir comer à casa de alguém e alguém mete-se à frente um prato de comida que a gente detesta. Isto está maravilhoso. Então, mas eu não estou a ver você a comer nada. Eu estou assim um bocadinho mal disposto, a dormir mal. E tá, há uns anos atrás, a gente nunca se esquece esta. A Elisa, ela detesta tudo o que é polvo, choques, lulas, ela não come. Aliás, lá em casa o único que come dessas coisas sou eu. Adoro aquilo. Se for para mim, agora estou ocupado. E nós fomos com um coral, fomos cantar lá para baixo para a zona de Portimão. Portimão, Olhão, aquela zona ali também. Faro. E então, como era um coral, nós ficámos em casas de irmãos a dormir. Então ficámos em casa de uma família. Para já, aquilo aconteceu tudo. Mas foi muito interessante. Quando chegou a hora do almoço, vamos comer. Bora, vamos comer. A gente come o que se mete à nossa frente. Eu comi tudo naquele dia, porque eu comia gargalhadas, eu comia tudo. Porque quando a gente chega à mesa e depois os pratos já vinham servidos da cozinha. Um prato cheio de feijão frade, com ovo cozido, que a Elisa detesta, e cheio de polvo, não era? E ainda por cima com areia, aquilo ainda tinha areia agarrada. Eu comi aquilo que soube que nem ginjas, pá, é isto. Porque eu gosto de feijão frade, gosto de ovos cozidos, gosto de não sei o quê. A Elisa a comer e tal, no tal, e ele só me dava era para rir. Eu já não me lembro se eles, quando viravam as costas, ela punha para o meu prato para eu comer. Mas a gente e tal, e não me apetece e tal. Porquê é que não se poderia dizer assim, vocês desculpem, eu não gosto disto. Por uma questão de educação. Está bem, eu percebo. Mas nós somos ensinados muitas vezes a não assumirmos quem somos. Certo? Não assumimos quem somos. Eu garanto-vos uma coisa, se eu algum dia fosse comer à casa de alguma pessoa que me metessem à frente mãozinhas de vaca ou de carneiro, eu dizia, aí quem não mete as mãozinhas sou eu. Isso garanto, nem que me pagassem, eu não comia aquilo. Se vocês desculpem, eu fico só com o pão e com a água, mas eu isto não como mesmo, porque não consigo comer mesmo. E sabe, Deus aos poucos, ao longo da minha vida, Deus tem curado a minha vida, tem-me liberto, porque eu vivi muitos anos sempre preocupado com a opinião dos outros, o que é que os outros acham, o que é que os outros dizem, e a minha vida é moldada pelos padrões. Deixa-me dizer, a minha vida é moldada, em primeiro lugar, pelos padrões de Deus que eu vou adquirindo, certo? E por quem o Luís Miguel é, no seu melhor e no seu pior. Hein? No seu melhor e no seu pior. E isto tudo para resumir todas estas questões. Gente, quando eu sou confrontado com aquilo que é a vontade de Deus, há sempre várias nuances. Há a nuance de eu tento e não consigo. E há a nuance porque eu nem estou para aí virado, quer lá saber. Ou estou mais preocupado com aquilo que a minha família, os meus amigos, a escola. Tu também andas lá nos pentecas, nos aleluias, nos protestantes. Os pentecas vêm de pentecostais, não sei se vocês sabem. E não sei o que, não sei o que mais. E a gente tenta, não sei se ou sou ou não sou. Porque se houve coisa que Jesus veio fazer foi curar-nos de vidas duplas. Da hipocrisia, da religiosidade. Aquilo que eu sou aqui à frente dos irmãos, eu sou lá fora. E quem me encontra na rua sabe como é que eu sou. Amém? Então quando falamos em caminhar o caminho que se chama Jesus, o caminho que se chama Cristo, é a minha opção. Mas eu, ao tomar a minha opção, eu vou assumir a minha opção. E vou dizer, olha, não quero ou quero. Não creio ou creio. Ou eventualmente dizer assim, não vou tomar uma decisão porque ainda não estou a perceber ou ainda não estou preparado. A gente pode fazer tudo o que quiser. Mas seja na área de batismo ou qualquer outra, meus irmãos. A fé, se há fé,
A fé leva-nos a uma coisa, a vivermos as instruções de Deus. Porque é o caminho que gera vida na nossa vida. Eu quero a vida de Deus na minha vida. Portanto, tudo o que eu precisar fazer para continuar a ver essa vida a fluir no meu coração, no meu ânimo, na minha vida, mesmo com as lutas e com as guerras que todos nós temos, eu vou querer fazê-lo. Amém? Eu vou querer fazê-lo. E por isso, talvez, é que eu às vezes tenho a liberdade, ou sinto-me livre, para partilhar as minhas próprias fragilidades e as minhas próprias fraquezas. Isto choca muita gente. Ai, pastor, mas um pastor não diz essas coisas. Não diz. Então, mas se eu sou assim, vou dizer o quê? Se é assim que eu penso, vou dizer o quê? Se é assim que eu creio, vou dizer o quê? Vou fingir um pastor que não sou? Vou andar... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E com o cristianismo é a mesma coisa, meus irmãos. Ou comemos ou não comemos. Ou somos ou não somos. Ou praticamos ou não praticamos. Esta coisa de sermos... E os irmãos sabem. Estamos na terra do catolicismo não praticante. Nesta terra toda a gente é católica, mas não é praticante. E eu digo, eu sou trabalhador, mas não trabalho. Fico os dias em casa a coçar a barriga. Hein? Eu sou estudante, mas não estudo. Eu sou pai, mas quando chega a altura vai chamar pai a outro. Portanto, esta coisa de que eu sou alguma coisa, mas não vivo nada daquilo que eu sou. Então, isso é uma coisa louca. Não existe essa coisa. Ou és ou não és. Eu já tive com vários católicos que me vieram com essa conversa. Sou católico não praticante. Desculpa lá. Então não és católico. Eu sou... Não. Isso católico não é como ser do Benfica ou do Sporting. Sou simpatizante e tal. Tu és aquilo que tu vives. Porque aquilo que tu vives reflete aquilo que tu crês. E aquilo que tu crês é aquilo que tu és. Portanto, se queres ser católico, então ser um bom católico. Está lá, dá o preço, dá o litro, pratica, vive. Certo? Assume. Certo? Embora, eu acho que há um caminho melhor. Mas diga à igreja e aos cristãos em geral, sejam os evangélicos, ortodoxos, ou seja do que for. Nós só somos quando nós assumimos de forma íntegra esses valores e os vivemos e os praticamos. Senão, estamos-nos a enganar a nós mesmos. E depois volto atrás naquilo que nós falámos na outra semana. Ser igreja não é só ter uma fé e viver a minha vidinha isolado no meu canto. Ser igreja, e a palavra igreja significa assembleia. Ser igreja significa ter uma relação com Deus e ter uma relação na comunidade, no conjunto da igreja. Amém? Ser igreja é desligar os telemóveis antes da gente se juntar. Amém? Ser igreja é estarmos aqui a horas. Temos o culto às 10h30 e as pessoas chegam às 20 para as 11. Ser igreja, meus irmãos, é nós nos amarmos, nos respeitarmos, nos reconhecermos uns aos outros como parte dessa igreja. Amém? Ser igreja é ser isto, é um conjunto de cristãos ou de crentes em Deus que vivem realmente aquilo que acreditam. E há algumas áreas em que nós ainda não conseguimos viver, mas estamos a pedir ajuda a Deus e estamos a buscar Deus ajuda, porque eu quero. Hoje eu não sou capaz, mas eu acredito que tu vais me ajudar amanhã, eu vou ser capaz. Amém? Não consigo fazer 100, mas consigo fazer 1. Vou começar pelo 1. Amém? Aqui neste culto vale tudo. Toda a criação é do Senhor também, não é? Oh, glória. Amém? Então, apesar de estarmos a falar de batismos, mas estamos a falar daquele dia em que nós dissemos, não, eu creio em Jesus, eu quero seguir a Jesus e seguir o seu coração, o seu ensino, a sua imagem, o seu padrão, mas também os seus mandamentos, as suas instruções. E eu quero todos os dias da minha vida, apesar de todos os dias da nossa vida, nós temos que fazer essa decisão. Que isto não é um contrato de leasing por 36 meses ou não sei o quê. Portanto, todos os dias eu tenho que assumir essa postura. Mas nós dissemos, não, eu quero seguir a Jesus todos os dias da minha vida. Amém? Então seguir a Jesus não é eu fico no sofá e Jesus que vai embora. Depois já lá vou ter contigo. E de vez em quando damos assim uns saltos. Não, meus irmãos, vamos nos submeter àquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos na nossa vida. Amém? E quando nós fazemos isso, nós podemos esperar ver na nossa vida
acontecer coisas fantásticas e gloriosas. Começamos pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Nossas esposas, eu, graças a Deus, tenho a minha casa salva. O apartamento ainda não, mas me faltam uns anos para salvar aquilo. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua parentela, a tua família. Amém? Há família nossa que não é salva. Com vocês também é a mesma coisa. Há irmãs que estão aqui cujos maridos não são salvos. Certo? É raro encontrar um marido que esteja aqui que a esposa não seja salva, mas esposas sem os maridos salvos há muitos. Há muitos que têm os seus filhos que não estão para aí virados. Mas, meus irmãos, mas para que eles sejam tocados por Deus, nós temos que ser povo da fé. E povo da fé, volto a dizer, não é o povo do blá 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 e as saquetas, é o povo em que por A mais B vive e manifesta mudança, vive uma vida em que reflete os valores e os princípios de fé que tem no seu coração. Crê neles, vive e os pratica. Amém? E aí nós podemos ver de hoje para amanhã os nossos filhos, os nossos netos, certo?